como que funcionam essas contas remuneradas, se vale a pena, tá? Se é para vocês, quais são os riscos envolvidos. Acho que muitas pessoas não colocam em questão o quão arriscado ou não são, às vezes só ficam focando em rendimentos, tá bom? E principalmente, né, se vale a pena deixar o dinheiro da reserva de emergência, ou para que valeria a pena? Se não é para deixar o da reserva de emergência, será que tem algum outro motivo que valeria a pena deixar esse dinheiro nessas contas remuneradas? Eu vou mostrar aqui, pode ter uma possibilidade bem interessante, tá bom? E também como analisar essas instituições. E o que aconteceria se essas instituições falissem? Será que vocês já pensaram nisso, né? Ou se uma instituição financeira faliu, o que acontece? Com os bancos já é mais claro a sequência. A gente já teve históricos de bancos falindo, mas e para instituições financeiras, o que será que aconteceria? Tá bom? E qual que é a forma errada de começar a utilizar essas contas remuneradas? É justamente colocar todo o dinheiro, todo o valor de reserva de emergências nessas contas só porque elas pagam mais, ou porque já possuem essas contas. Então, um primeiro motivo, porque paga mais, é um motivo só pensando em rentabilidade, então fica um pouquinho uma escolha meio gananciosa. Já que é para sim, ela atende as regras, então eu vou colocar aqui. E esquece de analisar a qualidade e os riscos envolvidos nessa conta. Ou por comodidade. Uma vez que eu já tenho essas contas, então vou deixar lá porque eu não preciso abrir outra conta, ela já existe, está rendendo bem, liquidez 100%, está rendendo mais do que o CDI, 100% do CDI, então eu vou deixar nessas contas. Mas as motivações por escolher aí está muito errado, tá bom? Porque podem ter vários riscos envolvidos e vocês só estão vendo o comodismo e a rentabilidade, então pode ser um risco muito grande, tá? Como que a gente pode utilizar essas contas a nosso favor? Então, é justamente entendendo e compreendendo o que elas são. Então, a primeira coisa, o que ela não é. Essas contas remuneradas, igual eu coloquei de exemplo, essas contas como o do Nubank, o PicPay, o Mercado Pago, eu coloquei essas que são as mais populares, há outras, outras já nem existem mais, mas há outras e têm sido muito comuns. Primeira coisa que vocês precisam entender é que elas não são bancos, tá? Elas são instituições financeiras. Então, aqui no Brasil, para ser considerado um banco, é preciso atender uma série de regras e normativas, tá? E é muito difícil conseguir ser banco aqui no Brasil. Então, essas são instituições financeiras, elas também são validadas, credenciadas, vistoriadas, mas elas não são bancos, tá? Diferente do que muitas pessoas pensam, porque a gente praticamente consegue fazer tudo que a gente faz com banco com elas, mas elas não são bancos, tá? Então, aqui fica o primeiro sinal de alerta. Se elas não são banco, elas são instituições financeiras, o que pode ter de diferente? Então, comece a se questionar sobre isso, tá? Qual que é um ponto interessante? Então, para ela ser essa instituição financeira, o dinheiro que fica lá, as regras é um pouco. Aí já começa a entrar um pouquinho nessa diferença entre ser banco e ser instituição financeira, tá? Então, o que acontece com essas instituições financeiras? Qual que é a regra para elas existirem? O valor que você investe só pode ser aplicado em títulos do governo federal e não utilizado o dinheiro das aplicações em outras operações de risco. Tá? O que isso significa? Todo o valor que é colocado nessas contas remuneradas, elas têm que ser investidas ou ter uma parte proporcional em títulos do governo federal. Tesouro, tá? O tesouro que a gente já conversou em lives anteriores. Então, ela precisa estar investida
somente em tesouro. Ela não pode estar capitalizada em outras aplicações de risco, ou, por exemplo, que é o que o banco faz, tá? O que que o banco faz? Ele pega o dinheiro e ele empresta o dinheiro para outras pessoas através de financiamentos, ou elas financiam outros empreendimentos, tá? Isso, as contas remuneradas, essas instituições financeiras não podem fazer, tá? Até pelo tamanho dela, pela grandeza e tudo mais. Então, essa é a primeira regra, diferente de um banco. Tá bom? Então, assim, isso, na minha visão, é um fator positivo de não deixar com que essas instituições financeiras utilizem deliberadamente o dinheiro, e é um fator de segurança porque elas têm o valor equivalente em títulos do governo, e os títulos do governo, como a gente já mencionou anteriormente, é o investimento mais seguro que a gente pode ter aqui no Brasil.